Amigos, toda terça e quinta você sabe disso, você sabe que temos um compromisso aqui no Golim Sports com as prévias da rodada. Já foi AFC Norte, NFC Norte, veja no canal. Hoje, AFC West, quinta, NFC West, então já se inscreve e vira membro, que você tem que fazer parte disso, tá? Então hoje a gente vai falar de Chiefs, a gente vai falar de Broncos, de Raiders e, é claro, de Chargers também. Depois da vinheta, vai! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Eu sei que vocês querem começar com o campeão e tananã, não. Vamos começar com o Denver Broncos, de uniforme novo, bonito, time bonito. Vocês sabem que 2023 não foi um ano tão maravilhoso por Denver Broncos, teve o negócio do Russell Wilson ir pro banco por causa de contrato, ele foi embora, vamos falar sobre tudo isso. Tivemos uma temporada 8-9 e ficaram em terceiro lugar na divisão. Para esse ano a coordenação técnica volta, os principais, né, que é o mesmo de 2023. Sean Payton coordenando o time inteiro, o coordenador ofensivo Joe Lombardi e o coordenador defensivo o Vance Joseph. Movimentações importantes, os Broncos perderam Jerry Jeudy, o seu wide receiver, o seu center Lloyd Cushenberry, linebacker Josie Jewell, o Chris Manhertz, tight end, Justin Simmons, o seu safety e o quarterback Russell Wilson. Lembrando que eu sempre trago aqui os principais, em geral os titulares ou rotação pelo menos. Contrataram bons jogadores, Cody Barton, linebacker, o Brandon Jones, safety, Josh Reynolds, wide receiver e o Levi Wallace, o cornerback. No draft, os Broncos usaram a sua escolha 12 para pegar o sexto quarterback escolhido até ali, Bo Nix, de Oregon, veterano no college e que traz uma maturidade para a NFL, além de defensive end, wide receiver e tudo mais. Com isso, o elenco previsto para o Denver Broncos fica mais ou menos assim. Bo Nix, pra mim, já deve jogar. Saiu um depth chart não oficial que coloca ele como terceiro quarterback, com Jarrett Stidham na frente dele, com Zach Wilson na frente dele. Eu acho que a situação é diferente do Vikings, que pra mim, claramente, o Sam Darnold é o titular nesse momento. Se os Broncos quiserem brigar por algo e tem um time interessante, eu acho que já vai tacar o Bo Nix na fogueira passada essa pré-temporada. Já vão ter Williams e Samaje Perine de running backs, Courtland Sutton e Josh Reynolds, os principais wide receivers, Adam Troutman de tight end, tendo também o Greg Dulcich. A linha ofensiva muda um pouquinho, com Garrett Bowles, que já tava, Quinn Miners, que já tava, Mike McGlinchey, que já tava. O center se torna o Luke Wattenberg, além do Ben Powers. Defesa, Zach Allen, DJ Jones, John Franklin Myers e Baron Browning nessa primeira linha, numa formação níquel aí com 4 jogadores na linha defensiva. Pat Surtain e Levi Wallace seriam os corners. Jonathan Cooper, Cody Barton e Alex Singleton, na verdade, perdão, essa daqui é uma formação 4-3, não é níquel não. Jonathan Cooper, Cody Barton e Alex Singleton são os linebackers. PJ Locke e o Brandon Jones são os safeties. E aí, os special teams com Riley Dixon de punter e o Will Lutz de kicker. A divisão inteira, né, a AFC Oeste, enfrenta a AFC Norte, ou seja, Ravens, Bengals, Browns e Steelers. Enfrentam a NFC Sul, então é Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers, Atlanta Falcons e New Orleans Saints. E os oponentes específicos para o Denver Broncos nessa temporada vão ser os Colts, os Jets e os Seahawks. Minha expectativa, o Denver Broncos tem muitas incógnitas, né? O Sean Payton é um veteranaço, por isso que ele pegou o Bo Nix, que é um cara que ele acha que pode transformar numa espécie de Drew Brees e tal. Vamos ver o que dá isso, mas até ver como é que conecta, depois de perder o Jerry Jeudy. Eu gosto muito do Courtland Sutton. Eu não sei, eu realmente não sei o que esperar muito dos Broncos. Eu acho que mantém mais ou menos o que foi no ano passado, por enquanto. Vamos para os bicampeões, talvez tricampeões Kansas City Chiefs, que na temporada passada terminaram 11-6, ainda assim ganharam a divisão, ganharam dos Dolphins, ganharam dos Bills, ganharam dos Ravens e ganharam dos 49ers no Super Bowl 58, tendo 3 All-Pros, 5 Pro Bowlers, o MVP do time e do Super Bowl sendo Patrick Mahomes, mas não da temporada. A comissão técnica se mantém com Andy Reid, técnico desde 2013, o Matt Nagy, coordenador ofensivo mais uma vez, e o Steve Spagnuolo, espetacular coordenador defensivo, para mim, o grande responsável do título do ano passado, que tá desde 2019. Problema é que os Chiefs perderam gente boa, cara. Vamos ver como é que eles voltam esse ano. Perderam o Nick Allegretti, um cara que quando mais apareceu teve que corresponder nessa fraca linha ofensiva. Fraca nos extremos, tá? Joe Thuney, Creed Humphrey e Trey Smith são espetaculares. O Nick Allegretti apareceu bem, Mike Edwards foi embora, Willie Gay foi embora, Jerick McKinnon e o Donovan Smith
são free agents, mas não renovaram com a equipe, também devem ir embora de vez. Tommy Townsend, o Panther, foi embora, mas eu acho que a contratação é boa que substitui ele. O Marquez Valdes-Scantling foi embora, LaJarius Sneed foi embora, o corner para Tennessee, e eu nem preciso falar de Kadarius Toney, que morreu, mas ainda vive, né, basicamente. E sinceramente, não trouxeram tanta gente relevante para ser titular. São os campeões, isso é natural. Quem trouxeram? O Panther, Matt Araiza, que quando os Bills draftaram ele, era o Punt God, o cara era espetacular, só que ele foi acusado de agressão sexual e estupro, né? E aí, ele foi absolvido das alegações e agora volta a jogar pelos campeões. Além disso, trouxeram Hollywood Brown, que já jogou nos Ravens, já jogou nos Cardinals e agora vai ajudar Patrick Mahomes. No draft, os Chiefs foram atrás do que mais precisavam, né? A linha ofensiva era um problema e os wide receivers foram os que mais droparam na temporada passada. Então, Xavier Worthy, velocidade. Ele é pequeno, ele é magro, ele tem apanhado um pouco no training camp, mas ele é rápido. Kingsley Suamataia foi a segunda escolha, que é um cara que eu acho que já chega para ser titular na linha ofensiva. Então, com isso, o elenco dos Chiefs eu acho que vai ser mais ou menos assim. Patrick Mahomes é o quarterback, obviamente. Isaiah Pacheco, running back, um monstro. Os wide receivers ficam com Xavier Worthy e Hollywood Brown. E o Rashee Rice, que é slot, né? Mas ele acaba sendo talvez o melhor até que alguém o supere. Travis Kelce, tight end, um dos maiores da liga e da história da NFL. A linha ofensiva, ela fica bem interessante se as pontas forem bem. O Kingsley Suamataia já sumiria de tackle do lado esquerdo, que é uma responsabilidade. Joe Thuney, Creed Humphrey, Trey Smith e o Jawan Taylor, que eu não gostei muito no ano passado, vamos ver como é que ele fica do lado direito. Defesa, forte defesa. George Karlaftis, Chris Jones, Derek Nnadi e o Mike Dana se mantém. Léo Chenol, Nick Bolton e Drew Tranquil se mantém. Trent McDuffie se torna o corner 1 depois da saída do Snead. E eu acho que o cara que vai assumir essa posição de corner é o Nazeeh Johnson. Vamos ver como é que vai. Justin Reed e Brian Cook são os safeties, sendo que os special teams serão compostos pelo Matt Araiza e pelo Harrison Butker, que acabou de se tornar o kicker mais bem pago da história da NFL. Como eu falei, os Chiefs enfrentam, assim como todos da divisão NFC Sul e AFC Norte, os rivais específicos para os Chiefs se ferraram, tá? Bills, Texans e 49ers. Mas a gente sabe que é o time campeão e que tem toda a capacidade de ganhar desses caras. Las Vegas Raiders, que terminaram em segundo lugar a divisão, empatados com os Broncos, mas no desempate em segundo lugar. Essa é uma divisão que os Chiefs estão dominando e a galera não tá indo muito bem, não. Ainda assim, não foram pros playoffs. A comissão técnica muda um pouco, tá? O Antonio Pierce, ele assumiu no ano passado como interino e foi promovido a técnico titular, a técnico principal da equipe agora. E ele continua. Começou em 2023 e continua. Temos o Luke Getsy estreando como coordenador ofensivo, vindo lá de Chicago. O Patrick Graham, que é o coordenador defensivo, se mantém. Lembrando que esse Raiders também trocou general manager e tal. E, cara, é um time do Raiders que é decepção atrás de decepção já há muito tempo. Perderam jogadores relevantes, principalmente Josh Jacobs e o quarterback Jimmy Garoppolo, e trouxeram alguns jogadores, lembrando que o Raiders estava com problema de teto salarial, Christian Wilkins para defesa, o Gardner Minshew, que deve ser seu quarterback titular, Cody Whitehair, o center, e o Alexander Mattison, o running back. Draft. Para mim, os Raiders deviam ter ido atrás do Michael Penix Jr. Mas ninguém esperava o que a Atlanta ia fazer. E aí, quando eles chegaram na 13, 6 quarterbacks já tinham sido escolhidos e eles foram pro BPA, que é uma coisa que eles fazem há um tempo já. Best Player Available, o melhor jogador disponível. Tight end Brock Bowers, de Georgia. Que, cara, se tem um cara com potencial de ser um tight end desses estilo Travis Kelce, é o Brock Bowers. O cara é incrível, mesmo que eles tenham pego o Michael Mayer no ano passado e basicamente jogaram o cara, entre aspas, fora, tá? E aí, na segunda rodada, o Jackson Powers Johnson, que já deve ser titular. Com isso, o elenco do Raiders é um elenco interessante, mas que não me passa muita segurança. O quarterback é Gardner Minshew, que a gente sabe que tem seus lampejos, mas é apenas, entre aspas, um reserva, e ele assume como titular, já que o Aidan O'Connell realmente não rolou. Os running backs, Amir White e Alexander Mattison, é um downgrade grande com a saída do Josh Jacobs. Wide receivers, Davante Adams e Jacob Myers, e o tight end Brock Bowers é um grupo ótimo, na minha opinião, ótimo. A linha ofensiva me preocupa, como me preocupa há bastante tempo. Então, de um lado, Colton Miller, do outro, Taylor Munford Jr., que ganhou espaço dentro da equipe. O center Andre James e o right guard, o Dylan Parham, se mantém. E aí o recém-draftado Jackson Powers Johnson para guard. Eu ainda não gosto dessa linha ofensiva, sinceramente.
A defesa eu gosto mais. Max Crosby é espetacular, Christian Wilkins chegou agora, John Jenkins e Malcolm Kuntz aí garantindo seus lugares também. Divine Diablo e o Robert Spillane são os linebackers, e aqui sim numa formação níquel eu coloco Jack Jones e Jacorian Bennett como os corners, e o Nate Hobbs como um nickelback, né, o cornerback que atua mais perto do box ali. Trouxeram Marcus Epps, né, de Filadélfia, além do Trevor Moehrig, que é os dois safeties. Os special teams da equipe ficam com o punter AJ Cole e o kicker Daniel Carlson, que são bem seguros. Como eu falei, eles enfrentam a NFC Norte, NFC Sul, e os oponentes específicos para os Raiders são Dolphins, Rams e Jaguars. Pra mim, não é com demérito nenhum, eu acho que o Raiders é o pior time dessa divisão. Por fim, o pior time da divisão no ano passado, o Los Angeles Chargers, que passou por mudança. Então vem comissão técnica nova depois do 5-12 no ano passado. Brandon Staley tá fora, Tom Telesco tá fora, inclusive assumiu os Raiders. Comissão técnica, o campeão do college Jim Harbaugh, que já levou 49ers pro Super Bowl, volta pra NFL depois de ganhar o título nacional. Com ele, contrataram Greg Roman, coordenador ofensivo que atuava pelos Ravens até 22. E com ele, Jesse Minter, que era o coordenador defensivo de Michigan, vem para ser o coordenador defensivo do Jim Harbaugh também. Então essa é a maior mudança que teve. Além disso, é um time que tinha muito problema de teto salarial, então perdeu muita gente boa. Os wide receivers titulares, o Keenan Allen e o Mike Williams, o running back titular, o Austin Eckler, um dos tight ends principais, que era o Garrett Everett, dois linebackers titulares, que era o Eric Kendricks e o Kenneth Murray, e o center, Corey Linsley, na verdade saiu e praticamente se aposentou. Também trouxeram gente boa, mas na minha opinião, não equivale. Eu acho que o time cai um pouquinho de produção. Dois excelentes running backs, com J.K. Dobbins e Gus Edwards, diretamente de Baltimore. Will Disley e o Hayden Hurst, e isso é muito Jim Harbaugh, tá? Usar tight ends e usar running backs. O center Bradley Bozeman, o DT, o defensive tackle Poona Ford, o linebacker Denzel Perryman e o cornerback Christian Fulton. Todos esses caras para ser titular. No draft, os Chargers foram com a escolha segura e a escolha Jim Harbaugh de pegar o melhor jogador de linha ofensiva, Joe Alt. Pra mim, Joe Alt é um cara que daqui 10 anos a gente vai estar falando dele na liga, consistente, excelente, não tem muita dúvida. Ladd McConkey, que é o wide receiver que eles escolheram na segunda rodada, pra mim joga também e vai pegar a vaga de principal ou de segundo wide receiver rapidamente. Junior Colson na terceira rodada também joga, e aí mais gente de rotação. Com isso, o elenco dos Chargers fica assim, e aí depois eu falo o que eu acho que vai ser do time. É muito bom você não ter dúvida na posição de quarterback, Justin Herbert. É muito bom você não ter preocupação nas posições de running back, J.K. Dobbins e Gus Edwards. Wide receivers, perdeu Keenan Allen, que é uma porrada, DJ Shark, Joshua Palmer e Ladd McConkey, não é um grupo ruim. Will Disley ou Hayden Hurst de tight end é mediano. A linha ofensiva me agrada muito, tenho dúvidas sobre esse interior. Mas ainda assim, Rashawn Slater, espetacular de um lado, Joe Alt do outro. Eu acho que o Joe Alt vai roubar a vaga de tackle esquerdo rapidinho. Zion Johnson e Trey Pipkins, gosto muito. E o Bradley Bozeman chegando agora. Defesa, Morgan Fox, Poona Ford, Otito Ogbonia, que cresceu no time, e o Joey Bosa compõem essa linha de 4 jogadores. Junior Colson, Denzel Perryman e o interminável Khalil Mack formam ali a linha de linebackers. O Asante Samuel Jr. e o Christian Fulton são os corners. Darren James e Alohi Gilman são os safeties. Special Teams, J.K. Scott como punter e Cameron Dicker como kicker. Eles enfrentam o NFC Norte, o NFC Sul e alguns times mais fraquinhos das outras divisões, que são os Cardinals, Patriots e Titans, tá? Posso falar a verdade, cara? Eu gosto desse Chargers. Eu acho que o Jim Harbaugh fazendo o trabalho que eu espero que ele faça, o Justin Herbert conseguindo ter uma tranquilidade no pocket e um apoio do seu jogo corrido, pode conseguir soltar o braço e vir a ser o quarterback que a gente sabe que ele é, e me parece uma defesa interessante. Pode ser um ano de transição, porque tem comissão técnica nova, tudo mais, mas eu gosto desse time do Chargers. Talvez seja segundo ou terceiro lugar esse ano, para crescer no ano que vem. É difícil numa divisão que tem os Chiefs, mas ainda assim, vamos ver o que dá. Gostou desse vídeo? Deixa um like, demora pra caramba pra fazer e ajuda muito quando você deixa o seu gostei e se inscreve, tá bom? A gente se vê no próximo. Vire membro. Um grande abraço pra todos vocês. Foi.